O mundo está passando por uma grande tensão militar e o risco de uma guerra nuclear é iminente. As pessoas temem por suas vidas todos os dias, já que qualquer dia pode ser o último. E é interessante imaginar que nesse cenário algumas corporações iriam lucrar com o medo das pessoas, como por exemplo com a construção de abrigos nucleares por todo o território norte-americano. É óbvio que eu estou falando da Vault-Tec, e sejam bem-vindos ao último capítulo dessa série de vídeos em que eu exploro junto com vocês todos os vaults já construídos pela Vault-Tec no universo de Fallout. Mas antes eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre curiosidades e explora a lore dos maiores e melhores mundos de ficção científica e fantasia. E no vídeo de hoje vamos falar sobre todos os vaults de Fallout. De novo, vamos falar de lore. Lembrando que você não precisa de ver as partes anteriores para ver a de hoje. Mas se você gostar do episódio de hoje, você pode ver os vídeos anteriores, que seria bem legal. Vamos começar falando sobre o Vault 101, o Vault do nosso protagonista em Fallout 3. O objetivo do Vault 101 era no mínimo singular, porque apesar de todos os experimentos sociais, tecnicamente os Vaults tinham o objetivo de, em algum momento, os seus habitantes repovoarem a Terra, não o Vault 101, já que o seu experimento consistia em permanecer fechado para sempre. Para isso ele tinha estoques e mais estoques de peças de substituição para seus equipamentos, assim como vários suprimentos que ele pudesse se manter fechado por tempo praticamente indeterminado. E quando a Grande Guerra aconteceu em outubro de 2077 e as pessoas se abrigaram no Vault 101, o supervisor, o overseer, parte do trabalho dele era sustentar uma ilusão que o mundo da superfície era completamente inabitável e estava completamente destruído. Apesar que nos primeiros anos não era muito diferente disso não, mas o objetivo dele era criar esse senso de impossibilidade de existência de vida na superfície desde cedo para que ela se perpetuasse no imaginário popular daqueles habitantes. E um dos recursos que ele usava eram gravações falsas que ele mesmo gravou antes da Grande Guerra. E quando ele finalmente morreu de velhice em 2127, os seus sucessores continuaram com esse objetivo. Tanto que o segundo supervisor foi fundamental para estabelecer a cultura do Vault 101, que a superfície era inabitável e não era segura. Na verdade, era mais do que trabalhar o imaginário popular que a superfície era insegura, era mais do que isso. Era cravar neles que a vida era o Vault. A ideia é que, independente se um dia a superfície se tornasse ou não segura, o lugar deles era no Vault. Tanto que eles tinham um lema: nascemos no Vault, vivemos no Vault e morremos no Vault. Mas nem todos seguiram essa filosofia à risca. Em algum momento, antes de 2240, algum supervisor, que a gente não tem identificação do nome dele, organizou uma expedição à superfície para coletar amostras e informações e chegaram até em Megaton. Inclusive, alguns participantes dessa expedição ficaram em Megaton, mantendo contato com moradores do Vault, mas não durou muito tempo. Agora, uma coisa interessante é que esse supervisor, que a gente não tem muitas informações sobre ele, e organizou pelo menos 2 expedições à superfície, em algum momento ele simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Agora, convenientemente ou não, Alphonse Almodovar, que foi o supervisor que sucedeu esse supervisor que organizou as expedições, instaurou no Vault 101 um regime praticamente militar, usando de força policial para impor ao Vault 101 um isolamento total. Assim, essa é a base da história do Vault 101, assim como de seu experimento. Se eu me aprofundar mais, eu acho que eu vou spoiler completamente a história principal de Fallout 3. E como eu acho que Fallout 3 vai ganhar um remake ainda esse ano ou no comecinho do ano que vem, não quero estragar a sua experiência não. Isso aqui já tá de bom tamanho você saber. Em seguida a gente pode falar do Vault 106. O Vault 106 foi concluído em 2069 e as informações sobre o seu experimento eram completamente confidenciais, até mesmo para os seus habitantes. Mas ele era relativamente simples: observar os efeitos de drogas alucinógenas liberadas a partir de sistemas de filtragem de ar. Assim que a porta do Vault foi selada, os preparativos para o experimento começaram, e às 3h30 da tarde, as drogas começaram a ser liberadas em todo o Vault, a partir dos sistemas de ventilação e filtragem. E às 4 horas da tarde do mesmo dia, a dispersão das drogas já havia sido terminada. Vocês têm noção disso? No dia 23 de outubro de 2077, as drogas foram dispersas no Vault 106 durante 30 minutos. Quando os primeiros habitantes começaram a sentir algumas coisas estranhas e relataram para as autoridades do Vault, a resposta era sempre a mesma:
Ah, é um problema no sistema de filtragem de ar, vai passar. O que o pessoal do Vault não esperava é que os efeitos teriam consequências simplesmente desastrosas. Muitos dos habitantes simplesmente entraram em um estado de relaxamento e quase um transe pacífico, enquanto outros começaram a agir de maneira completamente estranha e extremamente violenta. Não sabemos exatamente qual o fim se deu pro Vault 106 e sua população, mas assim, considerando a quantidade de esqueletos que a gente encontra nesse Vault, dá pra imaginar, né? Agora a coisa realmente curiosa é que em 2277, o ano que se passa Fallout 3, o Vault continua completamente contaminado pelas drogas. E no decorrer desses 2 séculos, todos os curiosos, aventureiros e viajantes que inventaram de entrar no Vault 106 sucumbiram às drogas. E não seria diferente com o nosso personagem, né? Já que quando ele entra ali, ele tem diversas alucinações e alguns outros probleminhas. Depois do 106, a gente pode falar do 108. A construção do Vault 108 levou 8 anos e foi concluída também em 2069. Ele foi construído com suprimentos e uma estrutura capaz de abrigar 470 habitantes por no máximo uns 38 anos mais ou menos. E o experimento do Vault 108 começa com a seguinte proposta: todos os cargos do abrigo não tinham sido preenchidos, exceto por 3 cargos. Zachary K. Jameson, que seria chefe de pessoal, traduzindo diretamente, mas eu acho que seria algo como encarregado, né? Derek Maddox, que seria o chefe de segurança, e Nathan Auragan, que seria o chefe de moral. Chefe de moral, pelo que eu pesquisei, seria a pessoa responsável pelo bem-estar da equipe, para saber se a equipe tá vestindo a camisa da empresa, por aí. Além disso, o gerador de energia do Vault foi preparado para falhar em menos de 20 anos. Ou seja, o objetivo desse Vault, na verdade, era analisar os conflitos de liderança em uma situação de estresse. Ah, outra coisa interessante é que propositalmente esse Vault não tinha meios comuns de entretenimento. Então não tinha TV, não tinha rádio, mas tinha muita arma. Muita mesmo. Outro ponto é que o supervisor escolhido para o Vault 108, chamado Brody Jones, ele tinha uma condição genética muito específica e dava ele uma predisposição genética a desenvolver um câncer terminal fatal nos próximos 3 a 4 anos mais ou menos. Ou seja, você tinha 3 cabeças de liderança antagônicas, uma cabeça acima delas que ia morrer, nenhum entretenimento e muita arma. Ou seja, o Vault 108 era uma panela de pressão. Ainda assim, o que faz o Vault 108 ser conhecido não são esses fatores que faziam dele um barril de pólvora prestes a explodir. O Vault 108 é conhecido mesmo por seus experimentos de clonagem. Os cientistas escolheram um morador desse Vault, Gary, e começaram a clonar ele. Porém, os clones eram completamente hostis a qualquer um que não fosse um clone. E quanto mais eles clonavam, mais os clones se tornavam agressivos e violentos. O último clone que a gente sabe é o clone de número 54. Com uma gravação de um dos cientistas do projeto, sugerindo aos guardas para liberar espaço na ala das cobaias para a realização de mais testes. Esse é mais um daqueles Vaults que a gente não sabe exatamente qual foi o final dele, mas assim, quando a gente chega nele, tá lotado de clones iguais falando Gary, 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 extremamente hostis e tem esqueletos por toda parte. Então assim, muito provavelmente os clones se voltaram contra os seus mestres, mataram eles e comeram eles. Essa é a minha teoria. Então a gente tem o Vault 111. O Vault 111 é o Vault do nosso protagonista de Fallout 4. O experimento do Vault 111 era relativamente simples. Observar os efeitos da criogenia no corpo humano a longo prazo. Ah, se você não sabe, criogenia é, entre aspas, você congelar uma pessoa, mas sem matar ela, de forma que você possa descongelar ela no futuro. E o objetivo é que essas pessoas ficassem em observação em criogenia por pelo menos 180 dias. E o experimento só seria considerado finalizado, assim como a porta só poderia ser aberta quando eles recebessem autorização do alto escalão da Vault-Tec. Mas os 180 dias se passaram e nada da Vault-Tec se comunicar com eles. Mas o pessoal que trabalhava no Vault 111, sejam cientistas, médicos e o pessoal da segurança, começaram a enfrentar uma escassez de recursos, água e comida mesmo. É nesse ponto que o chefe de segurança do Vault 111 começou a propor ao supervisor para que ele abrisse as portas, mas o supervisor, achando que ainda era muito cedo e temendo a contaminação por radiação, se recusou. Essa recusa do supervisor fez o corpo de funcionários liderados pela segurança a se motinarem contra a administração e o supervisor, que respondeu prontamente colocando todo o Vault em lockdown, apreendendo dos motinados toda a sua comida, armas e remédios. Assim ele passou a racionar e distribuir os recursos apenas para quem ele achava que merecia. Infelizmente, a gente não tem informação do que aconteceu a partir daí, em relação ao motim, ao supervisor e toda essa situação dos funcionários.
Depois disso tudo, em 2227, 150 anos depois da Grande Guerra, o nosso personagem é acordado juntamente com sua esposa, ou esposo, se o seu personagem for mulher, pelo que parece ser um bandido e um cientista, que ao acordar o nosso parceiro ou parceira, que fica na cápsula de criogenia à nossa frente, sequestra nosso filho e como nosso parceiro ou parceira tenta proteger o nosso filho, acaba sendo assassinado. E somos colocados novamente em criogenia, para acordarmos apenas em 2287, 60 anos depois que nosso filho é sequestrado e nossa esposa é assassinada e 210 anos depois da Grande Guerra. Assim, a motivação pela qual ele sequestra o nosso filho, assim como a identidade de quem sequestrou e quem matou a nossa esposa ou marido, tá ligado diretamente à história principal de Fallout 4. E como eu particularmente considero Fallout 4 uma das melhores portas de entrada para quem quer conhecer melhor a franquia de Fallout, eu não vou spoiler não, vocês vão ter que ficar só com essas informações aí. Mas se eu fosse fazer uma teoria do que aconteceu com o Vault e com o pessoal do Vault, eu chuto que é algo relativamente simples. Os recursos começaram a ficar limitados, algumas pessoas começaram a morrer de fome, né, de inanição, o supervisor finalmente cedeu e abriu as comportas, e o Vault foi abandonado juntamente com todas as cobaias. Porém, como a maioria dos sistemas, incluindo os sistemas de criogenia, funciona de maneira autônoma, ele continuou mantendo as pessoas. Essa falta de pessoal tomando conta justificaria o porquê de todo o Vault apenas uma pessoa sobreviveu, que é o nosso protagonista. Quer dizer, tecnicamente, nossa esposa e nosso filho também sobreviveu 60 anos antes, né? Mas quem ficou 210 anos em criogenia foi só o nosso personagem. Aí a gente pode falar do Refúgio 112. O experimento do Refúgio 112 é um dos meus favoritos, pelo menos é um dos que eu acho mais interessantes. Ele foi um dos últimos a serem construídos. Enquanto vários Vaults que eu falei nesse vídeo mesmo foram concluídos em 2069, a construção dele começou em 2068 e só foi concluída em 2074, pouco tempo antes da Grande Guerra, e ele foi planejado para apenas 85 habitantes. Esses poucos escolhidos seriam colocados em cápsulas de suporte à vida. Essas cápsulas teriam capacidade de suprir todas as necessidades fisiológicas dos seus corpos por tempo praticamente indeterminado. E enquanto seus corpos eram preservados, as suas mentes estariam em uma realidade simulada, em que eles viveriam uma vida perfeita. E o responsável por desenhar, por arquitetar, por construir essas realidades simuladas perfeitas foi o Dr. Stanislaus Brown, que também é reconhecido como o criador do GECK, não vem ao caso agora. O Dr. Brown desenhava esses mundos tomando o máximo de cuidado aos mínimos detalhes, mas vendo essas pessoas tendo vidas perfeitas nos mundos que ele criava, isso meio que entediava ele. E quando o Dr. Brown ficava entediado, ele começava a usar os seus direitos de administrador e supervisor do Vault, mas administrador eu digo no sentido de ter controle total sobre a simulação, para transformar a vida dos habitantes num inferno. E quando ele cansava de torturar todas aquelas pessoas, ele tirava suas vidas das maneiras mais cruéis e abomináveis possíveis, apagava suas memórias e começava tudo de novo. Isso por mais de 200 anos. Quando exploramos o Vault 112, podemos até mesmo entrar em sua simulação e percebemos que a vida daquelas pessoas era um verdadeiro inferno, que mesmo com suas memórias sendo limpas, as constantes torturas deixavam sequelas em suas mentes, assim como alguns habitantes não tinham sua mente apagada corretamente e mantinham todas as memórias das torturas e das mortes. Lidar com esse Vault é um dilema. Para começar, que os corpos dessas pessoas estão há mais de 200 anos dentro das cápsulas de suporte à vida. Significa que qualquer tentativa de tirar elas dessas cápsulas vão matar elas imediatamente. Por outro lado, suas mentes estão completamente exaustas de tanto sofrimento, e deixar essas pessoas vivas como brinquedos de Brown seria como ser cúmplice de suas torturas. E talvez o caminho mais humano que possamos tomar nessa missão é usar o programa de invasão chinesa, e basicamente são materializados na simulação um esquadrão de comandos chineses que executam todos os moradores. Porém, ao executar esse programa específico, a morte na simulação se torna permanente, já que isso vai desativar as suas cápsulas. Agora dá pra falar rapidamente do Vault 109. Apesar dele ser canônico, ele só apareceu num board game. O Vault 109 é um Vault inundado de radiação, tanto dentro dele como na área ao redor. Não temos informações do que aconteceu, mas sabemos que ele era um Vault meio que de luxo, feito com materiais de alto padrão, e armas muito valiosas são encontradas dentro dele. Talvez um refúgio destinado aos ricos e poderosos? Mas é Fallout, né? Pode ser um experimento ao contrário. Um Vault extremamente luxuoso, porém destinado aos mais pobres. Não dá pra saber. Aí tem o Vault 113, que na verdade não tem, já que ele foi cortado da versão final de Fallout 4, mas existem algumas artes conceituais e alguns personagens usando o macacão 113. Então assim, se eu fosse chutar, talvez bem no iniciozinho do desenvolvimento, eles pensaram em fazer o protagonista no Vault 113. Mas depois mudaram de ideia.
Aí tem o Vault 114, que inclusive eu fiz um vídeo curto esses dias. O Vault 114 nunca foi concluído, mas temos informações bem completinhas de como funcionaria o seu experimento, que era o seguinte. Num primeiro momento, seriam chamados para esse Vault apenas membros da alta sociedade, pessoas muito ricas, poderosas, políticos e militares de alto escalão. E esses habitantes que entrariam no primeiro momento, teria dito a eles que os próximos habitantes também seriam como eles, da alta sociedade. Mas isso era uma grande mentira. A segunda parte dos habitantes eram famílias escolhidas de forma completamente aleatória. Significa que poderiam ser famílias muito humildes, mais ou menos ricas, ou extremamente pobres. E a partir do momento que essa segunda metade começava a chegar, o Vault 114 obrigava todos os seus habitantes a compartilhar os seus quartos com 2, 3, às vezes 4 famílias ao mesmo tempo, assim como os banheiros, áreas de recreação e até mesmo alguns suprimentos básicos como artigos de higiene seriam compartilhados. E como supervisor do Vault, só lembrando que o supervisor é o líder supremo do Vault, é ele que faz as regras da Vault Tech serem cumpridas, como também é ele que tem poder para estabelecer novas regras. Foi escolhida a pessoa mais despreparada possível. Eles literalmente encontraram uma pessoa em situação de rua comendo sabão e ia colocar ela como supervisora do Vault 114. E todos os funcionários da Vault Tech dentro do Vault 114 estavam completamente proibidos de interferir na administração desse supervisor, que era uma pessoa em situação de rua comedora de sabão, independente se estava prejudicando ou não os moradores. Cara, esse Vault não ficou pronto, mas caramba, eu queria muito ver como é que teria ficado. Deve que era nossa, seria um caos completo. Outra que foi cortada, a gente tem alguns fragmentos de sua existência em alguns materiais não oficiais, é o Vault 117, mas nada demais. E o último refúgio oficial presente nos jogos é o Vault 118. Tem um experimento bem curioso e me lembra até Rapture de BioShock. O Vault 118 foi construído no subsolo de um luxuoso resort, de um hotel de luxo destinado aos turistas. O hotel era destinado aos turistas. E toda a publicidade do Vault 118 exaltava o quão luxuoso e belíssimo ele era, com suas belas e modernas instalações, e seus habitantes foram escolhidos entre a população da classe trabalhadora local, e ao entrarem no Vault 118, passavam por toda essa beleza e luxo até chegarem nos andares mais baixos do Vault, que eram feios, mal acabados, sujos, e bem apertado também. E a área luxuosa, que era até maior do que a área pobre? Bem, a área luxuosa também seria ocupada por 10 super ricos, e teriam todos os seus desejos atendidos por funcionários robô. Um detalhe, a população pobre beirava as 300 pessoas. Não só isso, mas como os mais ricos estavam acima da população mais pobre em todos os aspectos, e mesmo aspectos legais. Qualquer possível violação de leis pelos mais ricos em relação aos mais pobres seria julgada pelos mais ricos. E as penas, qualquer que fossem elas, seriam automaticamente executadas pelos funcionários robôs. Eu tenho um vídeo antigo aqui no meu canal que eu conto a história de Rapture. A história é quase essa mesmo, viu? Mas como a Vault Tech era uma empresa safada, corrupta e desviava dinheiro que nem louca, a primeira parte luxuosa foi até concluída, mas a parte pobre nunca foi concluída. Até pra ser filha da o cara é corrupto e incompetente. É impressionante. Oficialmente, o que aconteceu é que os financiadores do projeto, que seriam esses 10 super ricos, simplesmente pararam de financiar o projeto. Mas bem, a área mais luxuosa estava pronta e eles precisavam de algum Vault para se abrigar. Então esses super ricos se abrigaram no Vault 118. Mas a história não para por aí. Um dos moradores do Vault 118 era o Dr. Riggs. Ele era um pesquisador na General Atomics, uma mega corporação especializada em robótica industrial, armas de energia, software, hardware. E ele e sua esposa convenceram os outros super ricos que a melhor maneira deles sobreviverem à guerra e perdurarem as suas existências eram transplantando seus cérebros para robôs. E assim eles fizeram. Todos esses super ricos transplantaram seus cérebros para robôs, se tornando cérebros robôs. Robôs cérebros. Eu esqueci como é que ficou em português, mas o original é o RoboBrain. Apesar que o 118 é o último Vault oficial que aparece em um jogo, a gente tem alguns outros não oficiais ou que aparecem em outros tipos de materiais que seriam interessantes a gente pelo menos falar um pouco sobre eles, né? Nem que seja brevemente. Um desses é o Vault 120. O Vault 120 me intriga por causa do seguinte: ele é um Vault construído debaixo d'água. Toda a sua missão se passaria debaixo d'água. Se tem uma coisa que eu sinto falta nos jogos da Bethesda, é mais conteúdo que não seja no chão. Seja Fallout, seja The Elder Scrolls. Saber que isso aqui existe e foi cortado do jogo final me deixa um pouco incomodado. Só que o mais curioso é que apesar que ele foi cortado do jogo final, a build de Fallout 4,
que foi para os consumidores, tem muitos arquivos remanescentes do Vault 120, tanto que a gente sabe que tinha uma missão ligada a ele, chamada 20.000 Legas Submarinas, que faz referência ao livro de Júlio Verne, inclusive é um livro que eu tenho. E o mais doido é que apesar de ser um Vault submarino, tudo indica que ele estaria ocupado. Agora, se seriam mutantes que respiram debaixo d'água, se seriam pessoas que viviam constantemente com trajes de mergulho, ou seria um Vault debaixo d'água, porém com algumas partes secas, a gente não tem como saber. Mas todas essas opções são incríveis e isso conecta um pouco com o meu vídeo, que eu falei sobre os segredos nunca revelados de Fallout, que uma das coisas que eu falo lá é a situação do espaço e do oceano. Que se a Vault-Tec construiu vaults por toda a superfície dos Estados Unidos, provavelmente ela deve ter construído pelo menos um Vault geoestacionário e pelo menos um Vault no meio do oceano. Imagina Fallout 5 ter uma cidade igual Rapture, no meio do oceano. Tem tudo a ver com Fallout, tudo a ver. Aí tem o Vault 121, cortado a versão final do jogo, e a única coisa que sobrou dele é sua localização em uma das primeiras versões do mapa de Fallout 4. Alguns de vocês devem estar sentindo falta de alguns vaults que não tem número, que não são da Vault-Tec, e outros casos parecidos. Eu não esqueci não, foi de propósito. A ideia é falar desses vaults em um outro vídeo. Agora, onde eu vou falar, eu não tenho certeza. Tem duas possibilidades. Ou eu faço um vídeo separado só para os vaults sem nome, ou como a ideia original era fazer um grande compilado dessas partes e lançar um vídeo só bem grandão, eu colocar como conteúdo extra nesse vídeo grandão esses vaults sem nome. Eu vou deixar para vocês decidirem isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês preferem. Vídeo à parte ou eu colocar como o início de um vídeo grandão compilando todos os vaults. E assim, falar desses vaults me intriga porque muitos deles são muito misteriosos. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo sobre os mistérios não resolvidos de Fallout. É só você clicar nesse aqui. Ou até mesmo esse outro vídeo aqui, que eu falei sobre o misticismo e sobre os deuses de Fallout. Porque apesar de Fallout ser majoritariamente ficção científica, ele tem alguns elementos místicos que muita gente não percebe. No mais, eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui e até a próxima.